Então vamos começar. Bom dia oficialmente. É sempre uma alegria realizar esses encontros e ter a chance de reencontrar ex-clientes, parceiros, amigos, clientes. Para quem não sabe, eu sou a Ana Rita e hoje, juntamente com os meus queridões aí, meus queridos sócios Rogério e Cíntia, vamos realizar o quarto encontro falando em sucessão. Todos os meses, a Uni realiza o Falando em Sucessão, que é uma série de encontros que tem o objetivo de troca de experiências entre famílias e empresários. Lembrando que a Uni é especializada em sucessão e governança de empresas familiares. É a única no Brasil que integra, num método próprio e com uma equipe multidisciplinar, os aspectos relacionais familiares e a estruturação jurídica necessária para a formalização do planejado. Sempre bom lembrar que a Uni já atendeu mais de 200 famílias por todo o Brasil, acumulando longa experiência e em processos complexos de sucessão. É também interessante a nossa vinculação acadêmica, né? Somos há 9 anos coordenadores do curso de Empresas Familiares da GV e mais recentemente temos vinculação com o Baruch College em Nova York. Tudo isso para dizer que tem muita experiência aqui hoje, não só da Uni, mas principalmente dos nossos convidados do encontro Falando em Sucessão, Irmãos na Empresa Familiar. Como é que vai funcionar a nossa dinâmica? O encontro tem duração de 1 hora, todos podem fazer perguntas pelo chat, a Cíntia vai filtrar essas perguntas e vai incluir conforme a evolução da conversa. Os microfones vão permanecer fechados, tá? Os nossos 2 convidados são uns queridos, são 2 irmãos da família Freitas, que fazem parte de um total de 8 irmãos, em 2ª geração. A empresa é o Cemitério Pax, em Sorocaba. Eles com certeza vão falar mais sobre o negócio, mas já adianto que o fundador foi super inovador no Brasil no conceito de cemitério-jardim. Então, na 2ª geração, eles são em 8 irmãos, na 3ª geração já são em 17 primos, e pelo que eu contei, assim, rapidamente, já temos aí umas 15 crianças em 4ª geração, né? Então, podemos dizer que é uma família, no mínimo, grande. E crescendo rapidamente, né, essa 4ª geração. PG ali, né? É. É uma família muito querida, muito amorosa. Esses 8 irmãos têm uma relação muito intensa, muito vivenciada em todos os aspectos, como sócios, como gestores, como irmãos, como amigos. É um caso admirável, sem dúvida é um caso bastante interessante para a gente falar sobre relação entre irmãos na empresa familiar. Eu vou apresentar a Laura e o Luiz, que são os nossos convidados, mas antes eu vou compartilhar aqui o genograma familiar, só para rapidamente vocês terem uma ideia da estrutura familiar. Então, estão todos vendo, né? O irmão mais velho, o Júnior, hoje tem 71 anos, a segunda irmã, Maísa, com 69 anos, o João Luiz teria 66, ele faleceu ano passado. A Laura, que é uma das nossas convidadas hoje, tem 64 anos. A Maria Luísa, 61. Maria Alice. Oh, desculpa, Maria Alice, 61. A Angela... Que está assistindo, hein? Maria Alice está assistindo aí. Sim. O Tuca, né? O Mário Luiz, 56. E o Luiz Carlos, que é o nosso outro convidado hoje, com 52 anos. Então, vocês percebem que é uma família então grande e existe uma diferença de quase 20 anos entre o Júnior, que é o irmão mais velho, e o Luiz Carlos, que é o irmão mais novo, né? Alguns desses são gestores na empresa, outros já foram gestores na empresa, outros nunca foram gestores. Eles vão poder compartilhar todo esse caso maravilhoso. E eu quero, então, apresentar e passar a palavra para o Luiz e para a Laura. E a gente, assim, só para esquentar, só para aquecer, Laura, eu queria te pedir para dar uma ideia para o nosso grupo de como o seu pai começou esse negócio, como é que ele teve a ideia e como é que começou o Cemitério Pax. Bom dia para todo mundo. Para quem eu não conheço, eu não estou habituada a falar assim com muita gente, estou meio envergonhada. Tá? Tranquilo, Laura, fica tranquila. A gente vai tentando.
Meu pai sempre foi uma pessoa visionária, ele teve vários negócios na vida, fez filme, teve um supermercado, e uma das viagens que ele fez para os Estados Unidos, ele descobriu um cemitério-parque, né? E aquilo encantou a ele. E ele, em 1968, ele veio para Sorocaba em 1968 e resolveu fundar o Cemitério Parques. Nós somos 8 irmãos. Acho que naquela época ele já imaginava como é que eu vou sustentar 8, deixa eu colocar um empreendimento que vai durar uma vida inteira, né? E foi isso que ele acabou fundando em Sorocaba em 1968. Nós somos um cemitério que tem 52 anos e somos o segundo cemitério-parque do Brasil, na fundação em 1968. Nós somos uma família de 8 irmãos, com várias gerações unidas, né? E é uma família gostosa que a gente tem. Eu acho que meu pai teve uma visão de montar um cemitério e uma visão de futuro muito, muito grande, porque o cemitério, em 52 anos atrás, Cemitério Parque, quem imaginava? Né? Todo mundo queria um cemitério com mausoléu, com todas aquelas homenagens que poderiam fazer. Né? E assim começou o Cemitério Parques e a família Freitas, que a gente chama de família Freitas. Né? Imagino Muito que... legal. Claro, Tá, muito legal, Laura. A gestão, Rogério? Vamos lá, eu queria... Quando meu pai faleceu em 1977, a minha irmã mais velha assumiu a direção do PAC e a direção da família também, porque nós somos 8 filhos, a minha irmã mais velha, mulher, estava em Sorocaba, acabou assumindo a direção da empresa e a direção da família. Com quantos anos a Maísa assumiu? A Maísa tinha 26 anos e o nosso irmão mais novo, que está aqui presente, que é o Luiz Carlos, tinha 9 anos. Então, era um grande desafio para ela. E a gente pode dizer que é difícil. Foi conduzido com muita maestria. Porque eu acho que a gente chegou onde a gente está hoje, com uma família muito unida, com 8 irmãos, 17 sobrinhos. Não tenho, esqueci o número de sobrinho neto na cabeça, acho que são 8, 7. Eu acho que ela conseguiu fazer com que a família continuasse sempre unida e o amor da gente sempre prevalecer. Legal. Deixa eu pedir para o Luiz. Luiz, você pode contar um pouquinho dessas etapas da gestão aí? Né? Primeiro começou com a Maísa, depois teve outros irmãos que entraram na gestão, por quanto tempo e como é que vocês estão hoje? Dá uma descrição para a gente, Luiz. Perfeito. Bom dia para todos. Bom, como a Laura contou, quer dizer, surgiu em 68, né? A partir daí, por uma fatalidade, a Maísa acabou assumindo o empreendimento e assumindo o empreendimento sem uma experiência. A formação dela era área de artes. Então, quer dizer, como que você consegue ter esse desafio de você organizar uma empresa e reestruturar uma família ao mesmo tempo? Então, foi um desafio bastante grande para todos da família. Eu tinha apenas 9 anos. Então, lembro pouco, mas a partir daí você entende que a base da família era mais fundamental do que a empresa em si. A empresa era a família apesar da empresa e não vice-versa. Então, acho que essa base foi fundamental para poder construir uma estrutura de valores e de respeito e de cuidado, porque nós trabalhamos com acolhimento. Então, acho que esse acolhimento e essa filosofia de família, claro que acaba se refletindo no negócio, e essa prioridade de garantir o bem-estar de todos, dependente do recurso, no começo não era fácil, realmente você conseguiu organizar essa ruptura de um pai falecido muito jovem, com uma família grande. Então, a carga realmente para quem entrou inicialmente para a Maísa foi bastante grande, pela responsabilidade, e a partir depois de um tempo entrou, acho que primeiro a Maria Alice e depois a Laura, para poder ajudar nessa gestão e continuar com essa construção da empresa, que é uma empresa muito nova. Né? Você imagina uma empresa de 10 anos, apesar de uma empresa que tem uma longevidade grande, ela realmente teria que se estruturar num modelo novo, numa cidade muito conservadora,
né? Então, você trazer um modelo de negócio que era realmente diferente e realmente romper esses desafios foi uma coisa muito legal. Hoje, claro, a gente celebra a vitória do negócio, da solidez do empreendimento, mas principalmente da solidez da família, da união dos irmãos, de conseguir construir uma dinâmica onde a gente realmente se cuidava um do outro e isso se refletia nos negócios também, né? Depois a Laura e a Maralice talvez podem falar um pouco sobre a gestão, mas a partir daí a gente foi fazendo, elas entraram para a gestão era do jeito que dava, né? A formação especificamente nessa área, mas o dia a dia, o desafio diário foi trazendo o aprendizado e a concretização do que fosse, de garantir a perpetuação da empresa, de garantir a empresa de uma forma dinâmica, de garantir que a empresa estivesse realmente crescendo. Isso foi mais ou menos até uns, eu não me lembro exatamente como a gente começou a sucessão, 2010, acho. Enfim. Então, a gente, na verdade, inicialmente é o processo de estruturação e construir um acordo societário, que foi exatamente tudo que foi liderado em conjunto com a Uni. A gente iniciou um processo de tentar organizar um conselho de família, de começar a se organizar para poder construir consensos na decisão, à medida em que todos já estavam relativamente maduros para tomar decisões sobre as suas próprias vidas e sobre a empresa. O outro passo foi realmente a gente entender que seria necessário a gente fazer uma estruturação profissional da empresa com o suporte de uma consultoria. Foi quando entrou a Uni. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre esse processo. E seguinte foi o processo de inclusão e entender a necessidade de incluir a segunda geração e meia, ou terceira geração, que também fizemos um processo bastante cuidadoso para garantir a transparência e garantir o propósito inicial do negócio, onde a gente é uma grande família e essa família cuida de outras famílias. Então, se a gente não cuidar da nossa, a gente não consegue cuidar das outras. Isso talvez seja o grande propósito do negócio. Bem colocado, verdade. Praticar aquilo que vocês acreditam, né? Boa. Luiz, até aproveitando o teu gancho de você contou um pouco ali como é que foi o início, vocês pegaram, especialmente os irmãos mais velhos, pegaram um negócio de sopetão ali, né? Teve o falecimento prematuro e inesperado do pai de vocês e a Maísa, o Júnior, irmãos mais velhos, mas também muito novinhos ainda, né? 25, 26 anos ali. E aí eu queria tocar num ponto que é bem importante nas famílias, e aí eu direciono essa pergunta mais para você, Laura, que é a questão da hierarquia familiar, né? Então, como foi para você entrar nesse negócio que era já da família, né? Você, então, de uma certa forma, já tinha uma participação societária ali, mas você entrou depois na gestão subordinada ou depois, né, de uma irmã mais velha, que era a Maísa, né? No caso, você e a Maria Alice entraram um pouco depois, mais novas, né? Então, já vivenciavam um pouco dessa coisa da hierarquia familiar e aí passaram a vivenciar isso dentro da empresa. Conta pra gente como é que foi essa sensação e como é que foi isso. Cíntia, eu acho que a gente até podia abrir o microfone da Maria Alice, pegar ela um pouco ali na surpresa. De surpresa. Se ela quiser claro. falar um pouquinho. Se ela quiser contestar, né? Se eles estiverem falando bobagem aqui, ela tem o direito de contestar, Maria Alice. Pronto, tá aberto, Maria Alice. Tá bom. Na verdade, a Maria Alice entrou primeiro na empresa, depois é que eu entrei. A Maria Alice entrou antes. Tá. Né? Ela começou antes. Eu comecei na empresa quando eu vim embora de São Paulo. Mas não é uma coisa fácil você entrar numa empresa que já está estruturada por uma pessoa que veio cuidando dela até então. E que é uma coisa que não tinha nada a ver com minha formação, porque eu sou psicóloga. Não tinha nada a ver com aquela formação. E você tem que seguir regras. Então, não é uma coisa fácil, não foi fácil, né?
porque você ser subordinada à sua irmã mais velha, primeiro que já tem a hierarquia familiar dentro da sua casa, né? Que ela já é sua irmã mais velha, ela já manda em você, né? Ela já diz para você o que você tem que fazer. Na empresa, mais ainda. Mas eu acho que é uma construção, né? Não são coisas fáceis que a gente vive como família cuidando de uma empresa. Existem várias situações onde a gente tem, com certeza, todas as nossas discussões e tudo isso, porque faz parte da construção da gente. Mas existe um respeito, porque eu acho que quando ela assumiu a empresa e ela conduziu até eu chegar ali, ela teve todo o trabalho para aquilo. Então, é o respeito que a gente tem em sentido de hierarquia, é o respeito pelo tempo de trabalho que ela dedicou para que eu chegasse ali, porque eu fui estudar fora. Então, quem cuidou da empresa para que eu pudesse estudar fora era minha irmã mais velha. Então, começa um respeito por essa situação, né? E você acreditar que o empreendimento tá tendo resultado daquela forma que ela estava conduzindo, né? Então, realmente você acreditar em quem começou a cuidar daquilo para você. Não é uma situação. Você entra como realmente uma funcionária da empresa. Você é uma funcionária, não é só irmã. Laura, tem uma pergunta que veio por e-mail que eu acho que encaixa bem nessa sua fala, que é como lidar com os conflitos e opiniões divergentes na empresa familiar, né, entre os irmãos. Então, você estava falando, né, você entra depois, já é uma irmã mais nova, já tem uma hierarquia na família, e você entra ali como funcionária, e como é que faz quando diverge, quando briga? Quando diverge, quando briga, a gente briga mesmo, porque são opiniões diferentes, são gerações diferentes, e a gente vai discutir mesmo. Mas tem uma coisa muito importante que a gente criou na nossa família, que foi o nosso código de conduta. Então, tudo que a gente discutia da empresa, a gente discutia entre os irmãos. Então, irmão e irmã discute, eles fazem, volta atrás e pede desculpa com a maior facilidade do mundo, porque o amor prevalece. Então, quando você discute com o irmão, você vai voltar à amizade facinho, facinho, porque o amor está ali, não tem, sabe, não leva para outro lugar. E o código de conduta da gente sempre foi isso. Nós somos uma família grande, que a gente adora se reunir. A Ana, o Rogério, a Cíntia conhece a nossa família, está sempre em festa, porque adora fazer uma festa, adora estar todo mundo junto, e a gente teve um código de conduta. Tudo que a gente vivia na empresa e eram discussões referente à empresa, nós não levávamos para o nosso lazer, que era o nosso churrasco, a nossa festa. E isso foi uma coisa muito boa para que os nossos conflitos fossem resolvidos no lugar e no fórum correto. A gente aprende essa história de fórum correto com os mais jovens que vêm chegando e vai dizendo, cada um na sua casinha, a gente discute ali. Então, é uma coisa importante a gente cuidar. O público, que é quando você fala os mais jovens ou quando você fala gerações diferentes, você está se referindo aos seus irmãos mesmo, Isso, né? mais jovens, os mais jovens. É importante a gente salientar, porque como são 8 e tem uma diferença grande de idade, são quase 2 gerações na mesma geração. A relação de irmãos, ela ocorre mesmo com essa diferença de idade. Exatamente. É por isso que eu falei a questão que você colocou da hierarquia. Eu, como 8º filho, quer dizer, minha hierarquia, entro na fila. Estava ferrado, né? Estagiário, você para sempre. Apesar de você ter o laço da família para poder estruturar, você tem que entrar na fila e construir achar teu espaço. Isso que a Laura falou da questão do código, tinha 2 desafios. Primeiro, a gente conseguir, de certa forma, no modelo que fosse, discutir os assuntos da empresa e tentar preservar ali, não só dos ambientes de festa, mas também para a geração seguinte, para que a gente não contaminasse, entre aspas, a visão dos sobrinhos e dos netos com a nossa percepção que poderia ter com relação a um outro sócio, a um determinado assunto. Então, isso, quando a gente fez o processo de início de sucessão, foi uma coisa que eles colocaram também, que a gente, de certa forma, conseguiu blindá-los com relação aos conflitos. Eles têm uma relação também super harmoniosa entre eles. Então, numa progressão geométrica, se 8
estatisticamente é impossível garantir uma harmonia de todos, imagine 17 em 40, café da manhã básico. Então, esse acordo de você realmente ter uma discussão com maturidade, baseada na verdade, com afeto como estrutura, foi fundamental para que a gente pudesse construir esse case e tá até hoje aqui. Esse é um ponto alto. Luiz, deixa... Só deixa eu comentar esse lance de vocês não deixarem os conflitos e as dificuldades dos irmãos transbordarem para os filhos e para os sobrinhos, né? Então, esse é um ponto alto, sem dúvida, do caso de vocês. A relação dos primos foi totalmente preservada e nada do que acontecia entre vocês, eles ficavam sabendo, né? A gente percebeu... Também uma cultura de saber que aquilo tinha um ambiente, e esse ambiente, claro que no núcleo familiar, na época eu não tinha filha, mas eu ia conversar com a minha filha, ou eles conversavam com os filhos, porque é um diálogo de família. Mas é entender que, peraí, até onde ele vaza, até onde ele sai, com que maturidade eles vão lidar com essa informação. Então, se você hoje, a preocupação de você ter um controle sobre a informação da empresa, foi meio treinado a partir desse modelo, de acordo com o que a Laura falou. Vocês fizeram isso de uma maneira muito natural, com muita sabedoria, assim, porque realmente, né, quando a gente aterrissou na família de vocês, e a gente fazia as reuniões, né, na casa da Maria Alice lá, e quando a gente reuniu os 17 para conversar, etc., a gente ficou admirado com a integração, com o jogo de cintura, com a intimidade, né, que todos os primos tinham, né? E não é que eles não soubessem que não havia dificuldade, conflito na segunda geração. Eles sabiam, mas eles não se deixavam, e vocês não permitiram, que eles comprassem as brigas de vocês, né? Eles entendiam que aquilo era da dimensão dos pais, dos tios, deixa os caras se virarem, porque a nossa relação tem que ficar limpinha aqui. Exato. E Luiz, por falar em... Pera só um pouquinho que tem uma encaixada aqui, enviada pelo chat pela Luciana, perguntando esse vazamento de conflito que vocês conseguiram evitar para a próxima geração, né? Como que vocês fizeram relativamente aos cônjuges, os cônjuges dos irmãos? Como que eles foram envolvidos nesse processo? E ótima pergunta. Na verdade, a gente tinha outro código de conduta, entendeu? E aquilo que a gente cheio de código. Não, são só dois. São só dois que foram seguidos à risca. A gente preservava porque é o que eu falei na primeira fala. Irmão sempre brigou, ele vai sempre fazer as pazes, certo? A gente contar para o cônjuge ou para o nosso parceiro alguma coisa, ele pode não entender. Ele pode não entender como é que funcionou aquela discussão, aquela decisão. Ele pode não entender a discussão que tem ali. E ele pode se inflamar por aquilo e se sentir mal com o cunhado, com a cunhada. Então, é uma forma de você preservar também a relação do cunhado com a cunhada, porque já não é fácil ter cunhado, ter cunhada, né? Então, você tem que preservar. As famílias trabalhavam na empresa também, né? E as famílias que trabalhavam. Vocês absorveram, né? Mas a gente teve o marido da Maísa, que trabalhou com a gente mais de 40 anos, o Ivan, que ainda está trabalhando com a gente, a Lúcia, a esposa do meu irmão que faleceu, que continua trabalhando com a gente. Então, eles também fazem parte da empresa, né? Então, a Maria Alice presta serviço, Oi, Ana. A Maria Alice presta serviço, né? O marido da Maria Alice que presta o serviço de construção de jazigo. Então, a gente tem uma relação familiar também empresarial, né? Eu vi alguém perguntando aqui, porque entrou no meu chat aqui, como é que a gente construiu o nosso código de conduta. Você está muito tecnológica, Laura. Gente, a Laura presta atenção no chat. Eu que ia fazer a pergunta, Laura. Tudo bem. Vai, Laura, manda ver. Vai lá. Isso mesmo, vai lá. A gente construiu o código de conduta conforme a gente foi percebendo que a gente não poderia estragar nossa relação familiar. Porque, como o Luiz Carlos falou, a nossa família veio antes do que a empresa, né? Ela tem que sobreviver mais do que sobreviver à empresa. Se for para destruir a família, então a gente destrói a empresa. Tudo bem que ela teve que sustentar todo mundo e vai continuar
ainda perpetuando, mas em função da necessidade de a gente não estragar as nossas reuniões e os momentos deliciosos que a gente tem. E uma das coisas importantes também a gente pensava muito em preservar minha mãe. Minha mãe hoje tem 94 anos de idade e mãe nunca gosta de ver filho discutindo. Para ela é morte, né? Então, o que a gente fazia? Para ela não ver aquelas... Porque ela estava sempre em festa, em reunião, para ela não sentir aquele desconforto, era melhor a gente preservar e deixar para o lugarzinho com ela. Não é fácil de fazer isso, é um exercício diário. É um exercício diário que a gente faz. Exatamente. Deixa eu pegar um gancho que o Luiz comentou aqui sobre a construção do acordo societário. Luiz, eu queria que você explorasse um pouco de como é que foi esse processo, né, a quantidade de reuniões, os níveis de discussão, né, que a gente teve, e se você quiser ilustrar com uma ou duas regras interessantes que vocês constituíram do acordo, seria bem ilustrativo para todos. Tá bom. Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Eu estou vendo que a Ângela também está aqui, ó. Tá. Né? Isso, a outra irmã, Ângela. Oi, Ângela. Se você puder abrir o microfone. Claro. E aí, Ângela, se você quiser... Se não quiser... Se ela quiser corrigir a gente, corrige aí. Vamos lá, Luiz. Vai que a gente falou alguma besteira. Eu acho que para quem está ouvindo, para a gente de dentro, hoje parece que foi uma coisa simples, né? Ah, temos acordo, ninguém fala para o sobrinho, ninguém constrói, mas isso foi muito difícil, porque você tem que construir a confiança e tem que fazer isso com base na verdade e com base na transparência. Hoje fala-se muito em oratória, mas o que você tem que ter é muita escutatória, tem que saber ouvir muito para você conseguir realmente entender a visão do outro, a percepção do outro. E a gente fala de gerações muito distintas. Meu irmão é 18 anos mais velho do que eu. Informações diferentes, histórias e vidas distintas. Então, você construir uma base de diálogo onde você possa organizar todas essas histórias, essas experiências, esses repertórios para construir um propósito maior, foi o nosso objetivo ao iniciar o processo de construção desse acordo societário, né? Então, em termos cronológicos, inicialmente nós fazíamos nossas, entre aspas, reuniões de conselho, que eram puta pau, para ser geral, né? Até você construir as discussões, não tinha metodologia nenhuma, era família, discutindo sobre a empresa. E a partir daí a gente foi criando regras. Você falou de regras, a primeira regra é a regra do consenso, né? A situação vai ser apresentada, essa situação nem sempre vai agradar a todos, e como se constrói isso? E a regra que a gente estabeleceu foi a famosa regra da maioria. Se todo mundo não concordar, a gente vai para a votação, e essa votação, né, às vezes você perde, às vezes você ganha. Mas sempre muito, muito discutido, muito aprofundado, muito escutado do outro, para que a gente pudesse sempre achar uma solução que fosse a mais justa possível. A hora que a gente foi para a questão da construção do acordo, daí era uma metodologia, né? Vocês da Uni sabem melhor do que a gente. Quer dizer, foram trazidas questões que a gente nem imaginava que eram relevantes. Vamos ser exemplo. Eu posso pegar o jardineiro do empreendimento para cortar meu jardim? Peraí, pode, mas eu também posso? Com que regra? Então, você começa a esmiuçar e fatiar os problemas que pareciam ordinários, e a gente lidava de uma forma espontânea, de uma forma que ele pudesse ficar estruturado num documento que ele fosse justo, transparente, discutido, acordado e aceito por todos. Então, acho que a gente ficou, não sei, 1 ano e pouco no processo, né, Rogério? Acho que foi 1 ano e meio, mais ou menos. E não foi fácil. Não foi fácil porque a gente sabia que existiam temas ocultos, a tal da agenda oculta, que mesmo para preservar a relação com a família, às vezes fala, não vou falar isso agora, porque ou ele falou aquilo, mas não vou me refletir sobre esse tema. Então, acho que o outro ponto importante é a questão de ter coragem, de você colocar em risco a tua relação com o teu irmão por um propósito maior, né? Mas sempre com muito respeito. Então, foram 1 ano e meio para a gente conseguir traçar regras a regras. Então, se eu quiser vender minha parte, como que isso vai ser feito? Quem que eu priorizo? Quem que eu não priorizo?
que nem inicialmente entraram na empresa, as minhas irmãs, a Maísa inicialmente, porque era uma necessidade, ó, vai lá tocar o negócio. Isso também, uma demanda. A Maralice entrou também para poder ajudar, a Laura depois. Mas a partir daí esse modelo funciona? Será que eu tenho que ter alguma estruturação para saber, peraí, que competência a pessoa tem? Como que eu consigo organizar esse talento da pessoa para poder agregar efetivamente para o negócio? A questão do... né, às vezes eu vou contratar um fornecedor. Se eu tenho alguém na família, ele pode participar, mas ele vai seguir todas as regras de uma concorrência igual a qualquer outra empresa. Né? Se o melhor proposta for dele e ainda ele for da família, tanto melhor. Entendeu? Mas então essas construções foram mais difíceis. Antigamente, achar um modelo de discussão, e às vezes eram discussões, né? Para poder construir essas regras. E eu acho que todos foram muito corajosos, todos foram muito, muito empáticos, todos foram muito pacientes, para poder chegar a uma solução que atenderia da melhor forma a todos. E vamos falar português bem claro, né, Luiz? Assim, eu queria falar uma coisa para vocês, dessa situação que o Luiz Carlos colocou, uma frase que ficou sempre no nosso processo de sucessão, que foi uma coisa muito importante e muito impactante na vida de todos nós, né? O Luiz Carlos tinha uma frase que dizia: não tem como, vamos ter que fazer exumação dos nossos cadáveres, que são as linhas que ficaram na nossa vida. E eu acho que uma coisa que é muito forte entre a gente, que aconteceu no nosso processo com a Uni, isso a gente deve à condução que vocês fizeram com a gente, porque vocês foram mais psicológicos, mais da psicologia do que qualquer outra empresa que a gente já teve presente, de tirar da gente tudo que precisava com a maior maestria. Eu acho que vocês são uma empresa que conseguiram fazer com que a gente fosse extremamente sincero naqueles momentos todos em que a gente teve que ter as nossas brigas na frente de vocês. Então, isso é uma dedicação muito grande nossa. E antes de eu passar para a Cíntia, eu só queria realmente fazer um testemunho disso, né? Espera só um pouquinho, Rogério. A Maria Alissa quer falar. Completando. Não tem problema. Só completando. Eu acho que o papel de vocês foi fundamental para que houvesse uma entrega total de todos. Porque precisavam vocês, a figura de vocês nesse processo todo. Nós não íamos conseguir resolver tudo isso sozinhos. E foi super importante. Vocês realmente souberam conduzir com maestria, como a Laura falou. Só Obrigado. isso. Obrigado, Maria Alice. Eu queria dar o testemunho, né, falando o português bem claro, assim, a gente teve um monte de paus, né, brigas feias nas discussões de acordo, né, e vocês são uma família, né, que a gente super admira, principalmente pela capacidade de superação desses desafios. Vocês têm coragem de trazer todos os assuntos para a mesa e falar, né, aquilo que pensa, até chegarem, né, em consenso, até esgotarem todas as possibilidades. Então, acho que é uma somatória, uma competência que a família de vocês tem já embutida na cultura, que é lidar com as dificuldades e enfrentá-las, né? Eu concordo. Nunca é fácil, mas eu também acho que a construção dessa decisão não seria fácil, mas também seria muito mais difícil se não fizéssemos. Então, você ficar como empresário, você protelar essa decisão e protelar esse movimento, e você ficar empurrando com a barriga, falar, não, depois eu resolvo, é a pior coisa que você pode fazer, né? Então, quem é empresário que deve estar assistindo, quer dizer, não deixa para frente, não. Organiza isso, né? Constrói esse consenso, esse momento, porque isso é importante, se não para a empresa, pelo menos para a família, de preferência para ambos, que eu acho que é o desafio disso. Né? Até aproveitando essa tua fala, Cíntia, deixa eu só fazer uma colocação aqui. Vocês, né, você está falando não deixar para frente, mas existe uma tendência, né, das famílias meio que adiarem
o assunto sucessão, né? E entre irmãos, né? Como a gente sabe, não existe um voto que prevalece ali. É diferente de um pai falar, vou contratar, vou organizar, né? Vocês não, vocês tiveram que só a contratação, ou pelo menos pensar no assunto sucessão entre vocês, já foi um movimento que exigiu um superentendimento ali, né? E eu lembro que teve uma pressão do que a Laura agora há pouco chamou dos mais jovens, né? Então existia uma pressão dos mais jovens sobre os mais velhos em fazer a sucessão, né? Então eu lembro que as mais velhas, né, tinham lá os relatórios delas, tudo numa mão ali, sabiam acompanhar o negócio no papel de pão, e os mais jovens falavam, porra, mas essas planilhas onde que estão? Não batem, esses números, como é que vocês acharam isso? Então existia uma pressão ali dos mais jovens para os mais velhos. Vocês podem comentar isso? Talvez a Laura um pouco ali, comentar esse movimento de pressão sobre vocês? A gente começa a sentir a pressão e a gente já começou a sentir de novo, porque agora a terceira geração já está entrando na empresa, porque a gente já começou o nosso processo de sucessão. Então, nós, da empresa, começamos a sentir que os mais jovens pediam a modernização da empresa, a evolução da empresa, a criação de novos negócios. Então, vem uma geração nova pensando no futuro, né? Afinal de contas, a gente é filho de visionário. Todos nós juntos somamos um talento de meu pai, né? São 8 e a gente somou todos esses talentos. E o jovem vem exigindo que a gente se modifique, né? E em função de a gente se modificar, não é fácil. A gente toda acostumada a fazer a nossa continha no papel de pão, ter que usar a máquina ou um computador para fazer a continha que vem. É muito complicado, né? Então, para a gente aceitar também, porque a gente que estava mandando, como é que o mais jovem vai mandar agora e dizer que a gente tem que se modificar? Né? Mas é a tal da abertura. Então, vou me abrir para o novo, né? Vou me abrir para aquilo que vem somar e facilitar a minha vida, facilitar a minha... E a gente vai ficando mais velho, como a gente está, né? Você vai pensando que você quer viver a vida, porque até então você viveu uma outra vida. Então, agora você começa a querer viver uma segunda vida, fora da empresa, com o comando dos mais jovens, e acreditando. Porque o mais importante é você acreditar que o mais jovem tem razão no que ele solicita na empresa. Tem uma pergunta aqui que também encaixa bem, de como vocês trataram, a pergunta da Rose, de como vocês trataram as questões de remuneração entre os mais velhos e os mais novos da mesma geração e como vocês estão tratando disso agora na entrada da nova geração. Eu queria fazer uma colocação que no começo da nossa empresa, quando todo mundo trabalhava lá, minha mãe interferiu. Então, ela disse o seguinte, todo mundo ganha igual, não tem diferença. E a gente, não importava eu lembro disso agora. O setor não importava. Tinha que ganhar todo mundo igual, porque para ela não tinha diferença. Quem era genro, quem era filho. Ganhava todo mundo igual. Então, depois que a gente construiu tudo isso. Maria Alice, pode falar. Não era uma questão de competência. Exato. Era uma questão de igualdade de direitos. Era assim que ela enxergava. A ordem do CEO foi que todos ganhassem iguais, entendeu? A presidente do conselho mandou. A presidente do conselho mandou pagar todos. Então, essa história de confundir que eu falei no início, qual é a dinâmica e a forma de estruturar a família transferida para a empresa? Eu diria que muito mais sorte que juízo, porque acabou dando certo. Mas se você for pensar numa estrutura de empresa real, onde você vai, como a Marice falou, você vai remunerar pela competência, pelo resultado que ele traz. Então, isso foi aos poucos. Inicialmente era esse modelo, todo mundo ganha igual e vamos para frente. Mas depois, com o tempo, isso cada um foi mostrando seu talento, cada um foi encontrando seu espaço nas determinadas áreas de competência da empresa. Isso foi evoluindo ao ponto onde a gente, após concluir o acordo societário, a gente entendeu que a gente realmente precisava fazer uma estruturação que fosse mais justa, em termos de resultados, em termos de competência
do que cada profissional que estava lá, sendo da família ou não, poderia entregar. Então, após o acordo social, a gente contratou uma consultoria de RH para desenhar a estrutura, para desenhar perfis, para fazer esse assessment, de entender o perfil de cada um deles. E a partir daí foi montada uma estrutura onde cada um, com as suas competências, com as suas habilidades, era remunerado de acordo com o que entregaria. E esse modelo, no processo de sucessão, foi feito da mesma forma. A gente fez uma reunião com os sucessores para apresentar que estaríamos iniciando esse processo. A partir daí, alguns deles se candidataram como tendo interesse em entrar na gestão. E a partir daí começou-se um processo de assessment como qualquer outra empresa. Uma consultoria de RH que avaliou o perfil de todos eles com diversas ferramentas e identificou quais perfis e quais salários eram compatíveis, obviamente, à empresa, mas também a competência histórico profissional de cada um deles, né? Então, é toda uma questão de sempre uma evolução, mas está olhando para fora, mas também equilibrar de uma forma que para a empresa funcionasse, né? Então, essa é mais ou menos a dinâmica que a gente fez. Legal. Deixa eu brincar um pouquinho com vocês agora. Cuidado, hein? Numa das nossas publicações de divulgação desse evento, a gente publicou um questionário super rapidinho com 5 perguntas e que vocês têm que responder sim ou não. Tá bom? Vamos lá. Após uma discussão com seu irmão, vocês ficam dias sem se falar? Sempre. Fica. Sim. Fica. Às vezes sim, às vezes não, mas se tiver que por sim. Às vezes pode ficar até um mês sem falar. Participa da sucessão e olha na cara. Depois volta. Fica. Próxima pergunta. Faz parte do processo, né? Você viver isso daí. Porque isso, para mim, é crescimento. É eu parar para pensar. É o tempo de você, na discussão, pensar o que aconteceu. Então, você precisa ficar uns dias sem falar, sem ver. Próxima pergunta. Quando a opinião do seu irmão prevalece, você fica frustrado? Às vezes, sim. Às vezes, Luiz e sim. Laura? Sem fazer o jogo político, a dinâmica foi construir o consenso. E o consenso, sempre ele determina você ceder no espaço, ganhar às vezes. Então, acho que, apesar da frustração individual, que é natural, mas a gente entende que o resultado final foi consenso coletivo. Então, isso acaba, para mim, pelo menos, acabando sendo soberano a minha frustração individual. Mas claro que você fica puto às vezes. Eu queria completar sobre essa questão aí. Havia uma frustração, mas havia também, na hora do consenso, havia uma satisfação, porque como a gente sempre discutiu muito sobre tudo, né? Todos davam muitas suas opiniões, então você se acalmava um pouco, porque você se convencia por que o outro ganhou, entendeu? Então, isso se resolvia. Lógico que existem situações e situações, mas na maioria das vezes eu acredito que foi esse processo que aconteceu. Pelo menos comigo, né? Beleza. Terceira pergunta, ó. Quando algo que você foi contra dá errado, você diz, eu te disse? Não. 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 A decisão Ótimo. Posso até falar por trás, mas ali na cara eu não falo. Posso pensar, mas não faço. Como diz o ditado... Evitar conflitos é a melhor situação. Né? Fale, como diz o ditado, chique mesmo é falar bem por trás, né? Então é aquela coisa, você fica puto, mas você... Não. A decisão tomada, a decisão coletiva, a decisão suportada por todos. Esse também é importante, essa resposta, porque isso determina... Claro que às vezes você tem que rever, você reflete após isso, alguns assuntos voltam para discussão, mas não dá também ficar nesse ioiô, porque senão a gente não vai para frente. Ótimo. Quarta pergunta. Ó. Vocês já tiveram discussões na frente dos colaboradores? Sim. 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 E a última pergunta e a mais pesada de todas é: você já teve vontade
Você já teve vontade de demitir o seu irmão? Já. Já. Então, muito bem. O resultado do teste é que vocês são uma família normal Que e bom. saudável. Que bom. Que ótimo, que ótimo, que ótimo. Muito Boa. bom. A gente já está indo um pouco mais aqui para o final da nossa conversa. E eu queria pedir para Laura, então, contar para a gente esse movimento que vocês estão vivendo no momento atual, né? Então, como o Luiz comentou, mais recentemente vocês fizeram um processo super estruturado de inclusão da terceira geração na gestão, fizeram assessment e definição de funções para todos, e antes, até recentemente, não tinha nenhum, né, dos filhos, né, da terceira geração, e agora, no último período, eles entraram efetivamente na empresa, né, e você, Laura, juntamente aí com a Marielle, estão com a missão de passar esse bastão para eles, né? Você pode comentar um pouco como está sendo isso? Só uma parte, Ana, que você colocou é muito importante. Ao início do nosso processo de construção de acordo, a primeira consulta que a gente teve com os sobrinhos é: alguém quer trabalhar aqui? Alguém gostaria? Ninguém queria. E a partir do momento que a gente construiu esse acordo e foi feito apresentado para eles, a visão mudou, né? Então os comentários eram: não, realmente é uma empresa, realmente existe estrutura. Isso acabou determinando interesse, porque isso é importante também, ter a coragem de fazer um processo desse pode simular uma geração seguinte a se interessar pelo negócio de uma forma que vire uma opção para ele, né? Sem ser imposta, por escolha mesmo. Então, isso é muito legal de você ter colocado. Bem colocado, porque às vezes a empresa pode significar uma certa confusão ali, né? E a nova geração prefere se manter distante, né? No momento que as coisas ficam bem claras, eles passam a se interessar. Exato. Por isso que o processo da sucessão que a gente viveu, da forma que a gente viveu, foi importante para a gente começar, para que a gente pudesse introduzir nesse momento a terceira geração, né? Então, o que a gente sente hoje é que com a pandemia a gente teve que ficar em casa. E a gente tinha já um programa junto com a UNE, que foi uma decisão societária, do tempo que os jovens iriam ingressar na empresa. Com a pandemia, eu e a Maria Alice, como somos do quadro de risco, eu não me considero, mas a Maria Alice a gente em casa, né? A gente não vão brigar aqui no meio do evento, hein? E a gente começou a ficar em casa. E o que aconteceu? Nós começamos a perceber que estava exatamente no momento da gente começar a sessão. Pode ser que algumas pessoas aqui falem: nossa, mas diante de uma crise dessa, que a gente trabalha com cemitério, a gente fechou as portas e a gente conduziu uma empresa de fora da sua casa e colocar a sucessão trabalhando, né, nessa pandemia, como que vocês estão conseguindo fazer isso? O que é importante é a gente acreditar que está na hora de a gente entregar o nosso banquinho para a próxima geração. O mais importante é o assessment que a gente fez e a gente entender que os cinco sócios que estão todos, os 5 sucessores que estão todos nos assistindo aqui, a gente acreditar no potencial deles e no que eles tinham para fazer a nossa empresa continuar existindo com a mesma maestria que existe até hoje há 52 anos, com uma jovialidade, né? E o processo de sucessão não é fácil, a gestão à distância e essa condução também não é fácil, porque a gente está tendo que fazer exatamente o que a Uni fez um pouco com a gente, abrir a nossa vida, né? Discutir as nossas coisas, porque a gente tem que construir também com eles o mesmo processo que a gente construiu como irmãos, né? Então, é uma continuidade do processo que a gente começou de sucessão com a Uni, que foi o start para que a gente entendesse que é o melhor lugar. Se eu soubesse que ia ser tão bom, eu tinha feito há 20 anos atrás, né? Todo esse processo.
porque é muito mais confortável. É mais confortável. Você conversa melhor com o seu irmão, você conversa melhor com o seu sobrinho, você conduz a empresa com mais segurança, porque quando tem regras e condutas e tudo, ele facilita muito a vida da gente, né? E toda essa construção com a UNE das regras do nosso acordo societário está sendo aplicada agora com a entrada dos jovens dentro da empresa. É muito legal, é muito importante mesmo. É uma coisa que encanta. E tem uma coisa muito, muito interessante que aconteceu comigo. O crescimento profissional seu é muito grande. A decisão de vida também é. Quando eu comecei o processo da associação, eu fui fazer um testamento, que eu achei que foi uma das coisas mais importantes. E esse testamento é uma coisa que está na minha gaveta, mas é uma tranquilidade você ter essa segurança, criar essa segurança para você. Muito legal. Olha, a gente está encaminhando agora para o final, acho que vai dar para fazer as últimas perguntas aqui. Elas vieram por e-mail, e mesmo sem saber, né, que vieram por e-mail antes, né, do evento começar, mesmo sem eles saberem que a família Freitas tem, nessa geração, irmãos sócios gestores e irmãos sócios não gestores, certo? Porque vocês têm essa realidade dentro da empresa de vocês. As duas perguntas foram no mesmo sentido. Como se dá essa relação? Como que ficam? Qual é o papel do sócio que não é gestor e o que ele deve fazer? E quais são as obrigações dos sócios gestores para com esses irmãos fora da empresa? Luiz Carlos, você responde para mim? Tá. Não, eu acho que os dois papéis distintos. Eu sou sócio, não sou gestor, e, por exemplo, a Laura é sócia, não é gestora. Para mim é sempre não mais confortável, mas é mais fácil eu olhar de fora. E eu não tenho que ficar trocando de chapéu. O meu chapéu é sempre do gestor, do sócio, do investidor, onde a minha demanda, apesar de a gente contribuir muito, todos entre nós, com sugestões, né? Mas é o papel mais confortável. Para elas, a hora que você vai tomar uma decisão, que é uma decisão de sociedade, onde ela vai ter que tomar uma decisão como sócio, mas ela vai saber que quem vai ter que executar ela como gestora, talvez a decisão fique complexa, elas podem falar melhor. Porque eu, como sócio, falo, beleza, corta a grama, e ela fala, não, mas para cortar tem que chamar o cara, né? Comprar o jardineiro, né? Porque tem uma série de atribuições que vão impactar nelas, cuja decisão, às vezes, pode ficar mais complexa. É um exercício, para elas mais que estão lá fora, de trocar de chapéu, e a gente também pontuar, não, peraí, agora você tem que falar como sócio, você não pode falar como gestor. Ou não, agora é o seguinte, tira o chapéu de gestor, de sócio, e me dá a informação que eu preciso como gestor. Então, quem está fora acaba fazendo esse papel de pontuar de cada um deles, mas é mais fácil eu apontar do que elas que têm que viver os dois. Talvez elas podem falar alguma coisa sobre isso. Maria Alice? É uma situação difícil mesmo, mas como o Luiz Carlos falou, eles mesmos nos ajudam nesse processo de trocar o chapéu, né? E a gente vai conduzindo, mas a gente tem levado depois desse trabalho junto à UNE, a gente tem levado com mais facilidade isso aí. Ótimo. Eu queria trazer uma constatação também super importante do caso de vocês, que foi uma vantagem, e acho que várias outras famílias podem se beneficiar dessa questão, né? Que é o seguinte, como vocês viram que a idade do irmão mais velho para o irmão mais novo, que é o Luiz Carlos, né, é bastante grande, o que acaba acontecendo nessa família Freitas é que o Luiz Carlos, o caçula, o tio mais novo, né, de todo mundo, ele tem uma idade muito próxima dos mais velhos, dos sobrinhos mais velhos. Então, o Luiz Carlos, ele é o único tio que está no grupo do WhatsApp dos primos, né? E ele faz muito essa ponte entre a geração dele, que é a segunda geração, dos irmãos, e está muito próximo, né, em termos de energia, de sintonia com os mais jovens também. Então, a gente
admirou bastante, né, o papel que o Luiz Carlos acabou intuitivamente desempenhando e desempenha até hoje nessa interlocução das duas gerações, né, Luiz? É natural, não natural, quer dizer, realmente ser 20 anos de diferença acaba tendo esse ponto. É uma coisa que eu faço com muito prazer e adoro, mas também é uma responsabilidade, porque eu vou ter que traduzir um contexto e um consenso e uma cultura para uma outra geração com uma linguagem distinta, e toda comunicação tem dissonância. Eu sempre vou falar a partir do meu filtro. E o meu filtro, o que eu tento fazer é com que eu passe possa ser o mais isento possível para que eles, entendeu? E tentar ser o papel de conciliador, onde não, peraí, a sua visão não é essa. Trazer a minha relativa maturidade para que eles possam ter uma visão que seja individual, mas que também seja contextualizada com o que é na real, entendeu? Então, acho que isso é interessante, eles respeitam, então, mas também é uma responsabilidade, porque, né, a fita que eu dou pode ser errada e eles podem comprar um negócio que é aquilo mesmo, porque a verdade é aquilo que você atribui às coisas, né? A tua verdade não necessariamente é real. Então, tentar ser o mais isento possível, mas fazer essa ponte é um trabalho que eu... Não trabalho, mas é uma função, digamos, que eu faço com muito prazer, muito amor também. Isso vai prolongando a sua juventude também, né, Luiz? Pois é. Agora muito bem. Já com o meu regressivo. Muito bem. Tá ótimo. Então vamos caminhar para o nosso encerramento. Infelizmente, a gente, né, gostaria de ter mais tempo aqui, mas acho que 1 hora é o tempo suficiente para todo mundo aprender um monte de coisas e ficar com gostinho de quero mais. Super gratos, né, a Laura e o Luiz por se disponibilizarem e toparem esse convite nosso para compartilhar as experiências, os aprendizados que são inúmeros. A nossa admiração e carinho pela família Freitas. Olha, eu, a Ana e a Cíntia, a gente adora vocês, a gente curte muito e admira muito a família que vocês são. Tá? Vocês estão de super parabéns. E a gente falou, né, que um dia, né, quando vocês passassem pelo processo e tal, vocês estariam prontos para contar essa experiência para outras famílias, e isso acabou de acontecer, né? Então, super obrigado. Também quero agradecer a todos os participantes que se inscreveram, que estão aqui, né, tomando essa aula com os Freitas aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Peço também que todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a gente gostaria que vocês nos encaminhassem temas, né, para que a gente desenvolvesse os próximos encontros falando em sucessão. Então, podem sugerir todos os temas, manda por e-mail, manda por chat para a gente, manda pelas nossas redes sociais, que vai ser muito legal, porque esses encontros são desenhados, né, para vocês, famílias empresárias, tá? O nosso próximo encontro, se vocês já quiserem colocar na agenda, é no dia 23 de outubro, tá? Também é uma sexta-feira, nesse mesmo horário, 10h30. Então, 23 de outubro, próximo, falando em sucessão. E sigam a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. A gente tem um canal do YouTube onde a gente compartilha todos esses encontros e os anteriores. Eles estão lá disponíveis para todo mundo assistir. Então, se vocês gostaram, podem rever e podem indicar para mais gente. Rogério, então, em nome da Uni, muito obrigado. Pode falar, Luiz. Não, alguém colocou aqui uma coisa que eu falei que estava poético, mas eu vou falar uma frase que a gente colocou no início do processo, que acho que isso é importante, que é: o perdão traz a prosperidade, a gratidão traz a abundância. Então, você vai ter que ter coragem para fazer esse processo com a família, para você poder ouvir, para você perdoar, e a partir daí vocês todos crescerem juntos. Acho que essa é a única solução viável, pelo menos para a gente funcionou. Acho que pode funcionar para vocês também. Sensacional. Fechou com chave de ouro, Luiz. Muito bom. Então, obrigada então tá vocês. bom, pessoal. Obrigada pelo convite. Obrigada. Muito obrigada, meus queridos. Foi ótimo. Foi ótimo. Muito bom ver vocês. Muito bom, obrigada. Sempre bom estar com vocês.